Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje não se fala em outra coisa na mídia senão joias que supostamente seriam trazidas de forma ilegal para o Brasil pelo presidente Jair Messias Bolsonaro de presente a Michele Bolsonaro. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Tanto é que já tem até inscrita aqui no canal que fez pedido, a Elza Moreno de Souza. Fale sobre as joias que a alfândega apreendeu de Michele Bolsonaro. E esse vai ser o tema e mais outros temas também que eu vou falar nesse vídeo, tentando não enrolar, tá bom? Então seja muito bem-vindo, esse é o terceiro vídeo do dia, nossa terceira edição, é um prazer enorme estar aqui com você. De novo, obrigado por estar me recebendo num sábado na sua casa, isso é sinal de confiança, beleza? Vamos lá, bora começar falando com esse assunto? Primeiro eu quero agradecer a Elza por ter deixado o comentário e pediu que eu fale sobre as joias da alfândega apreendidas que são de Michele Bolsonaro. Primeiro ponto, vamos analisar as matérias? Primeira matéria que fala sobre isso é essa matéria aqui da CNN. Governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao Brasil joias avaliadas em 16,5 milhões de reais. Primeira coisa que a gente tem que entender, data desse fato, 2021. Segundo, circunstâncias. Então vamos entender as circunstâncias. É considerado contrabando, tá? Quando você tenta trazer produtos que o valor supera 1 milhão, você tem obrigatoriamente que declarar. O que é o fato aqui? Bolsonaro teve ligações com o presidente da Arábia, com o sheik da Arábia Saudita, né, que tem uma relação muito boa, e enviou uma comitiva que foi até a Arábia Saudita. Lá, o sheik entregou um presente para um dos ministros do Bolsonaro, que colocou o presente dentro da mala e trouxe. Ao chegar, e não sabia do que se tratava. Ao chegar no aeroporto, foi detectado ali, passou pelo detector de metais, que encontrou os bens. Depois foi feita uma análise que constatou que eram relógios e joias, e esse valor equivalia, prestem atenção, a 16 milhões de reais. Correto? Até aí, configura crime de tentativa de extravio, né, sem declaração, enfim, pode-se configurar um crime. Só que aí a gente tem que atentar mais aos fatos. Quando Michele Bolsonaro foi questionada, ela falou, opa, não estou sabendo disso, eu não tenho joia nenhuma. E aí os fatos foram apurados de forma mais contundente. Inclusive, isso aqui já foi discutido em 2021. O que a gente percebe? Estão requintando o conteúdo para detonar Jair Messias Bolsonaro, e eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre isso. O que é o grande ponto aqui? Vamos lá. Aqui na conversa, a Michele Bolsonaro falou que, olha, eu não tenho de forma alguma conhecimento sobre isso aqui, e rebateu. Aí a gente vem para a segunda matéria que eu trago para vocês. A segunda matéria é do jornal Metrópolis, tá? Presta atenção. O Paulo Capelli trouxe. Bolsonaro disse tratar como um irmão o príncipe saudita que deu as joias. Primeira coisa, um príncipe dar joias, ele poderia destinar sim a Michele Bolsonaro. Ele poderia fazer isso. E o erro estaria, e o crime estaria onde? Tentar trazer essas joias de forma ilegal para o Brasil. Mas poderia fazer isso? Poderia. Abriria discussão se foi em razão do cargo? O príncipe pode dar o presente para uma pessoa. Então, isso aí já tem casos semelhantes. É comum, por exemplo, quer um exemplo? A Janja deu calendário de presente para os ministros. Tá? Podemos dizer que a Janja cometeu crime ao dar os calendários, ou os ministros cometeram crime em receber? Então, legalmente falando, não tinha empecilho nenhum que Michele Bolsonaro recebesse esse presente. Beleza, mas, como eu disse, se realmente fosse um presente para Michele Bolsonaro ou para o próprio Bolsonaro, o erro estaria em não declará-las. Mas nós temos um excludente aqui, a falta de conhecimento do valor do bem. Para que haja o crime tem que haver o dolo. Então a falta de conhecimento acerca do valor e do conteúdo justificam. Só que aqui está o pulo do gato e o ponto que a mídia não te mostra. Vamos entender um pouco mais? Nessa matéria do Paulo Capelli, ele traz aqui a seguinte argumentação. Em sua defesa, Bolsonaro diz que quando o ministro Bento Albuquerque trouxe o presente para o Brasil, não sabia o que havia dentro da caixa. Retirou o dólar. E, quando soube, Albuquerque enviou ofício à Receita Federal
solicitando que as joias fossem destinadas ao acervo do governo brasileiro. Você entendeu? Se realmente fosse caracterizado aqui uma má vontade, um dolo por parte do governo Bolsonaro, ele de forma alguma ele ia tentar destinar isso para o acervo do governo brasileiro. Tanto é que foi enviado um ofício imediatamente. Então, o que eu vejo a partir disso? É a mídia requintando informações, e digo até caluniosas, para tentar apagar e abafar o escândalo da gasolina está batendo 8,49, o escândalo dos ministros do Lula que estão envolvidos com corrupção, ou seja, é a cortina de fumaça para retirar da vista do povo o que está acontecendo. Lógico que tem que ser investigado. Se Bolsonaro tem culpa, ele tem que ser penalizado. Mas eu, como advogado, até então não vi. Por quê? Porque o ofício mandou destinar, inclusive, para o acervo, tá? Para o acervo do governo. Então, não tinham ânimos aqui, a vontade de se apropriar de um bem que, inclusive, era presente. E se houve esse bem que trouxe, não havia o dolo, tem que ser apurado, porque ele não sabia o valor, então não dá para se apurar o dolo nesse tentativo de descaminho. E se realmente fosse um presente, ele poderia informar que não sabia o valor, agora sabendo o valor, a Michelle Bolsonaro simplesmente poderia pagar a diferença e pegar o bem para si. Não foi o que fez, destinou ao acervo do governo. A própria CNN fez a sua retratação. Então aqui no Instagram da CNN, a CNN, Bolsonaro disse que joias iam para o acervo da presidência e nega ilegalidade. O ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes da sua equipe negam que as joias dadas pelo governo da Arábia Saudita foram trazidas de forma ilegal e que os presentes seriam de uso pessoal da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ou seja, ele negou isso aqui. Sou sendo acusado de um presente que eu não pedi, nem recebi, não existe qualquer ilegalidade da minha parte, nunca pratiquei qualquer ilegalidade. Veja o meu cartão comparativo pessoal, nunca saquei nem paguei nenhum centavo nesse cartão, disse Bolsonaro à CNN. E a CNN recebeu o ofício que descreve que o material seria encaminhado ao acervo e que teria um destino ilegal. O grande problema é que ao trazer essa matéria de volta, o estrago já foi feito, o burburinho e a militância petista, que já está cega com os argumentos e a narrativa do governo PT, está desesperada. Então, os bens seriam destinados ao acervo da presidência. Presta atenção, vamos entender a diferença. Um presidente ou um sheik de um país, da Arábia Saudita, deu um presente que poderia ter sido destinado ao governo ou à própria primeira-dama. Não há ilegalidade nisso. Ao trazer, não havia o dolo, porque não se sabia o valor do produto. Ao descobrir que aquele produto tinha um valor elevado, o governo envia um ofício solicitando que fosse enviado ao acervo do governo. Você viu ilegalidade nisso? Fala para mim. Agora vamos analisar outro lado. Vamos relembrar lá atrás, porque essa matéria é de 2021. Agora eu vou voltar mais no tempo ainda. Vou voltar em 2011 e trazer uma matéria da Veja para você. Dá uma olhadinha aqui, ó. Veja. Polícia Federal encontrou no cofre de Lula, dentro de um banco, com joias e obras de arte. Localizado em sala em agência do Banco do Brasil, o acervo está guardado em 23 caixas lacradas desde janeiro de 2011 e inclui crucifixo que havia desaparecido do Planalto. Essa matéria é da Veja, eu não estou acusando ninguém, mas é interessante. A Polícia Federal encontrou uma sala-cofre em agência de um banco de Brasília, do Brasil, em São Paulo, que guarda bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O acervo está guardado em 23 caixas, lacradas desde janeiro, mês em que o petista deixou a presidência. No total, são 133 itens, incluindo joias e obras de arte que o ex-presidente recebeu de outros governantes enquanto estava no cargo. Pois é, deu para você perceber que o presidente Lula ganhou joias e presentes de outros governantes enquanto estavam no cargo? Depois de toda essa explicação que eu te trouxe, você ainda acha a mídia independente? Não, né? Com certeza não. Se você conseguiu entender, você viu que não é independente. Então entenda o seguinte, toda essa situação é uma cortina de fumaça para que você não veja as burradas que estão sendo feitas e a falta de gestão, principalmente econômica, do governo atual que está aí. Então,
muita atenção, muito foco para que você possa entender realmente a narrativa que eles te apresentam. Como eu prometi, eu vou passar para outro tema agora. Eu não gosto de tratar só de um tema por editorial e por vídeo aqui. Então, bora para outro tema. Essa matéria foi publicada pelo Kim Kataguiri e pelo Glaucon Braido, tá? Que é vereador, se eu não me engano, de São Paulo. Tô na dúvida aqui, tá? O que aconteceu? O Kim Kataguiri e o Glaucon Braido fizeram uma denúncia no Ministério da Verdade do Lula, ou seja, um grupo de trabalho de combate às fake news que existe dentro do Ministério do Lula, e denunciaram que Lula praticou fake news ao falar que o impeachment de Dilma é golpe. Resultado, foi negado. O Ministério da Verdade rejeitou a denúncia de Glaucon Braido e Kim Kataguiri contra fake news de Lula. O que isso prova? Prova que esse ministério não está lá para apurar fake news. Está lá para perseguir opositores. Então, olha só, teve uma matéria publicada do ranking dos políticos, onde ela se baseou numa publicação da Folha de São Paulo, em que Lula havia doado só 2 milhões para as tragédias do estado de São Paulo. Ela foi retirada por fake news, porque posteriormente houve mais doações. Olha só, ela narrou na época que primeiro foram 2 milhões, depois Haddad doou mais dinheiro em formato de bens que foram pedidos pela Receita Federal. Então, ela foi taxada como alguém que espalhou fake news utilizando uma matéria da Folha de São Paulo. Ou seja, aí eles atuaram. Então, assim, a gente vê que essa medida ela tem um cunho só: perseguir aqueles que criticam, fazem críticas ao governo Lula. E isso aí é grave demais. Bora para outra matéria? Olha essa matéria. O STF define a data da audiência pública para debater regras sobre o Marco Civil da Internet. O Supremo Tribunal Federal fará, em 28 de março, uma audiência pública sobre as regras do Marco Civil da Internet relativas à responsabilidade e à possibilidade de remoção de conteúdos que possam ofender direitos, incitar o ódio ou disseminar notícias falsas. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux convocaram a reunião. Na prática, essa reunião vai trazer legitimidade para que o governo possa, mesmo sem uma decisão judicial, mandar retirar notícias que eles julgam desabonadoras contra o governo e que eles vão caracterizar como fake news. Não há dúvidas que Lula, em outro país, ao falar que Dilma sofreu um golpe, está cometendo uma fake news. Isto é fake news nítida. Ou o STF não tem valor, o Congresso Nacional não tem valor para a história ser reescrita dessa forma. É fake news. Só que é lógico que o governo não vai reconhecer assim, tá? Mas, assim, enfim, a gente sabe muito bem como funciona o sistema. O sistema tem um lado, o sistema tem preferidos, o sistema tem escolha. Quer mais um exemplo? Mais uma notícia para vocês? Eu prometi que eu não ia enrolar no sabadão, mas eu tô aqui enrolando, né? Bora lá, dá uma olhada nessa notícia do Pleno News. Juiz condena Hélio Bolsonaro a pagar 50 mil a Felipe Neto. Deputado divulgou uma montagem relacionada a Felipe Neto e seu irmão Lucas à prática de pedofilia, tá? Dá uma olhada. O deputado Hélio, tá? Mais conhecido, eles colocaram aqui, conhecido como Hélio Bolsonaro. Não, mentira. Ele é conhecido como Hélio Negão. Eu conheço o Hélio, já conversei com ele e o dia que eu falei, oi Hélio, tudo bem? Ele pode me chamar de Negão. Então é Hélio Negão, porque ele mesmo disse para ser chamado assim. O que o Hélio fez? E aqui eu discordo. Ele fez uma montagem e que associa o Felipe Neto à questão da pedofilia. Se isso ficasse comprovado, mas não foi citado esse termo, não foi mencionado esse termo, aí sim ele deveria ser condenado. Analisei por alto as provas, então aqui a informação que eu estou dando é superficial, tá? É superficial. Mas assim, eu estou vendo uma série de aliados do Bolsonaro perdendo o processo. E uma série de aliados do Lula ganhando os processos. Esse tipo de questão é que tem que ser, sabe, averiguada com todo cuidado. Eu não estou falando aqui praticamente do processo do Hélio, tá? Porque eu não tive acesso aos autos, mesmo sendo advogado, eu não analisei os autos para poder trazer maiores informações. Eu trago para vocês
as questões que acontecem e que eu estou vendo em outros processos, num globo total, que eu estou vendo isso, uma certa tendência ideológica dentro do próprio judiciário. Isso é grave, isso afeta o Estado democrático de direito, isso afeta o devido processo legal, isso afeta a imparcialidade, e isso é muito, muito, muito arriscado para um lugar que se queira chamar de democracia, tá bom? Gostou do conteúdo, meu amigo? Me ajuda compartilhando, mandando para mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva. Enfim, o nosso intuito aqui é trazer a verdade para vocês, tá? Trazer a verdade para vocês. Lógico, dentro da nossa visão, da nossa análise jurídica, política e filosófica do caso, tá? Então, eu espero que eu tenha estabelecido alguns pontos aqui que tenha esclarecido as dúvidas. E, de novo, eu vou agradecer aqui a Elza, tá, que colocou o comentário aqui. Espero ter respondido de forma clara e satisfatória esse questionamento que está circulando nas redes sociais. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Se puder ajudar o nosso canal, adquire aí o nosso e-book 20 regras para a vida, é a forma que você está podendo ajudar o nosso canal. É assim que a gente se mantém aqui, trazendo essas informações para vocês. Combinado? Joinha? Obrigado. Eu volto, tá? É sabadão, mas hoje à noite não marca compromisso não, que hoje o seu encontro é comigo aqui para a gente poder continuar batendo um papo. Volto 7 horas da noite no nosso quarto editorial e volto às 9 horas da noite no nosso quinto editorial. Combinado? Tamo junto? Então um abraço e até lá.